Olá, eu sou a educadora Luana e hoje nós vamos falar sobre a matemática, tão temida matemática. Muitas vezes nós temos um preconceito até com a matemática, mas nós vamos fazer vocês compreenderem a importância dela no nosso dia a dia, a temática que nós vamos colocar a matemática para vocês, né? Como que nós vamos encaixar ela dentro desses aspectos todos. Então, o nosso assunto é sobre a questão dos idosos, a questão da terceira idade, mas o que a matemática tem a ver com isso, né? Quando nós começamos a refletir algumas questões como quantos anos você tem, você mora num prédio, quantos andares tem esse prédio, ou não, você mora numa casa, qual o número que está representado nesses círculos que nós demos de exemplo aqui do lado, são questões que estão no nosso dia a dia. Por exemplo, na sua casa, quantas pessoas moram? Tem alguma pessoa mais nova? Essa pessoa consegue chegar nos espaços da casa? Quantos cômodos tem a casa? Então, todas essas questões são matemática. Nessa figura, nós temos representado em cada círculo um número. Então, a matemática ela também trabalha com representações numéricas de coisas que nós utilizamos no dia a dia. Neste caso, nós colocamos bolinhas coloridas. Por exemplo, a bolinha laranja, nós temos o número 1, porque eu tenho uma unidade dessa bolinha. No segundo círculo, nós temos duas bolinhas, que são as bolinhas azuis. Então, eu tenho representado o número 2. E assim por diante. Então, nós representamos. É para isso que a matemática nos auxilia, para que possamos lidar com isso durante o nosso dia a dia. Falando da matemática, nas representações, nós temos os números, que são os grandes representantes dessas coisas que nós temos no nosso dia a dia, objetos, situações, cômodos de um ambiente, número de familiares e tudo mais. E nós dividimos estes números em duas classificações, números cardinais e números ordinais. Cardinais são aqueles números que nós estamos acostumados a contar. Então, 1, 2, 3 quartos na minha casa, 4 familiares, 1 idoso, 2 idosos e assim por diante. Então, os cardinais são os números que nós estamos mais acostumados. Mas existem também os números ordinais, que representam uma certa ordem. Então, por exemplo, nós vamos enumerar coisas, enfileirar, utilizamos o primeiro da fila, o segundo, o terceiro e assim por diante. Então, a matemática, ela serve também para representar, como nós já citamos, e para ordenar as informações. Nessa questão entram os números ordinais. Então, nós colocamos aqui frases como, tirei o meu primeiro prêmio de matemática, obtive. A outra, o meu filho ficou em terceiro lugar na corrida. Então, as posições, né, de determinadas situações são muito importantes nos números ordinais. Colocamos então aqui questão de troféus, né, muito importante, somos pessoas competitivas, né? Então, quando colocamos o primeiro lugar, que está em amarelo, primeiro, então ele é aquele que vem antes de todos. Segundo lugar é prata, tá? É cinza. Terceiro lugar é bronze, já está a cor mais diferente. Nós vemos muito essas classificações dos números ordinais em campeonatos, né? Seja em campeonatos de futebol, Olimpíadas, disputas de outros torneios, principalmente dentro das escolas e tudo mais. Então, nós colocamos aqui os números dentro de cada troféu que estão representados, eles são cardinais ou ordinais? Fica para a gente pensar. Então, quando nós trouxemos um probleminha para vocês, né, uma atividade, é para que nós possamos nos familiarizar mais com os números cardinais e ordinais. Então, nosso probleminha é, você torce para um time de futebol que não se classificou como vencedor, né, do campeonato. Ele foi vice-campeão. Então, represente em numeral ordinal a classificação do seu time. Essa representação ordinal nada mais é do que nós colocamos na ordem, né? Porque se o time não foi campeão, ele foi vice-campeão, então qual que é o lugar dele? Ele é prata, ele é bronze, ele é ouro, qual que é? Então eu deixo para vocês pensarem nesse probleminha. Essa foi mais uma aula do MOVA, até a próxima.